Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, é muito difícil eu chegar aqui e falar que o Atlético está na situação que está, se encontra na situação que se encontra na Série B por um motivo só. Eu posso citar pelo menos uns 5 aqui. Eu acho que dá para dizer que o trabalho do Barbieri, pô, tirou o time do trilho num momento muitíssimo complicado. Era um momento de transição de campeonato estadual para a Série B e era um momento que o Atlético precisava estar no auge técnico e, pô, talvez chegou na Série B em um dos seus piores momentos táticos, técnicos de confiança. Eu acho que dá para falar da instabilidade gigantesca que a gente tem no cenário defensivo pela defesa, mas também por um time que se defende mal por completo, sabe? Aí a gente pode falar, enfim, de outros cenários. Questão de confiança, por exemplo, é um cenário que, porra, é claro que esse time ele tem problema de mentalidade, é claro que esse time tem problema de confiança. Então, assim, são vários aspectos que a gente vai somando e a gente vai entendendo porque o Atlético não tá na parte de cima, sabe? Mas se tem algo que me incomoda, e me incomoda de verdade, é o fato do Atlético, em muitos momentos, ter um bom volume de jogo. Não é à toa que é um dos times que mais finaliza na segunda divisão. E é um time que tem muita dificuldade para sacramentar essas chances e fazer os gols. E por que isso me incomoda muito? Porque em 2023, o Atlético ele fica fora da Copa Libertadores de 2024 exatamente por isso. Você pode pegar estatísticas. Um dos times que mais finalizava e um dos times que pior finalizava. Em 2024, muito do rebaixamento acontece pelo mesmíssimo roteiro. Um Atlético que finalizava muito, um Atlético que finalizava mal. E a gente entra na Série B com o mesmíssimo roteiro. Então parece que a última vez que o Atlético ele teve realmente esse poder de fogo condizente à quantidade de chances que ele cria, quando a gente tinha o Vitor Roque. Desde então o Atlético ele ainda não preencheu uma lacuna que a gente naturalmente saberia que ia ser muito difícil de preencher, porque o Vitor Roque é uma extra classe. Mas parece que o Atlético ele é uma eterna viúva de um grande finalizador. Então, assim, hoje, eu digo que eu gosto do Renan, mas não pelo fato do Renan ser um grande finalizador. É que o Renan luta, é que o Renan domina a bola longa, é que o Renan disputa. O ponto não é que o Renan é um grande finalizador. Ele é um guerreiro ali. Acho que muito do jogo que o Atlético faz, até pelas limitações do jogo que o Atlético tem, cara, o Renan ele nos ajuda. Pressiona bem, pá. Aí o Allan Kardec. Talvez seja muito melhor finalizador que o Renan. Talvez seja muito melhor finalizador que qualquer centroavante que a gente possa contratar. Mas no final das contas, é um atacante que não tem capacidade competitiva nenhuma. Então a gente entende como a gente nunca trabalha com o copo meio cheio, nesse sentido do finalizador, sentido do camisa 9. Ou não compete ou não finaliza bem. É foda. Eu, Thiago, vou falar um negócio aqui que eu sei que eu vou tomar porrada, mas eu acredito que, por exemplo, o Diório, que é o Diório, que é um atacante ruim, que tem limitações, e são óbvias as limitações do Diório. Eu acho que se ele tivesse ficado, o Atlético estaria numa posição melhor na Série B, exatamente por ser um atacante que nos entregaria mais gols. Ah, eu acho, velho. Eu acho, assim. No momento ali que o Alan começou fazendo muito gol, eu até por repensei essa teoria, mas eu acho que o Diório entregaria mais. O Maestrano eu tenho dúvidas. Até porque eu acho que o problema do Maestrano é técnico. O problema do Maestrano é outro. É físico, é mental, enfim. Mas fica muito claro. O próprio Guardiola ele falou sobre isso durante muitas temporadas quando ele não tinha um centroavante como o Haaland. Quando você não tem esse finalizador muito acima da média, o que você precisa fazer? Você precisa distribuir os gols. Você precisa ter um ponta que marque gols, você precisa ter um meia que marque gols, você precisa ter um volante que marque gols. E a escalação do Atlético para esse confronto contra o Atlético Goianiense, eu acho que de alguma maneira quase que culposa, porque se você for botar na ponta do lápis, a gente está falando de uma escalação que ela é muito baseada nos desfalques. A gente pode ter um time que consiga distribuir melhor os gols a partir de um cenário que é
velho, contar com outros nomes além do centroavante. O Renan, pra mim, ele tem uma característica muito legal que ele sabe prender zaga, tá? O Renan, ele prende um, ele prende dois. É um cara que, competitivamente, ele atrai os olhares ali, porque um cara é chato, porque é um cara que incomoda. Até tem alguns bons números aí pelo Atlético. Mas eu acho que ele abre muito espaço para quem vem de trás. O primeiro ponto é esse. Eu acho que tem dois jogadores que são muito importantes nessa escalação, que são esse contraponto de um Atlético que finaliza mal. E o primeiro deles é o Juliano. O Juliano é um bom finalizador. O Juliano tem capacidade de batida de longe. Quase fez um golaço assim contra a Chapecoense. O Juliano tem um bom entendimento de infiltração para estar no lugar certo, na hora certa, bem posicionado para finalizar dentro da área. O Juliano, na temporada passada, já foi o principal meia da Série B nesse sentido, de um alto número de participações em gol e de um alto número de gols, porque era um bom finalizador, até melhor do que criando jogadas. Então, acho que as entradas na área, as pisadas na área do Juliano para esse jogo contra o Atlético Goianiense vão ser fundamentais, vão ser importantíssimas. O Juliano, ele tem essa responsabilidade também de aumentar o potencial do time nesse sentido de finalização, nesse sentido de letalidade, nesse sentido de poder de decisão. Aí você olha para outro nome que eu acredito que também possa ajudar a gente nessa missão de distribuir os gols, que é o Tevez. O Tevez, para mim, é um jogador que ele é um segundo atacante. Uma das principais características do Tevez, para mim, não é o drible, não é a capacidade de um contra um, não é isso. Para mim, uma das principais capacidades do Tevez é exatamente a finalização. E ele jogando como segundo atacante, ele jogando numa posição ali que ele flutua muito por dentro, ele vai estar mais perto do gol. E ele vai estar mais perto de poder finalizar. E, cara, já são alguns gols, já são algumas participações em gol do Tevez, inclusive interagindo com o Renan Peixoto, como foi aquele lance contra o CRB. Então, assim, você tem o Zapelli, que é um cara muito criativo, que é um cara que vai te entregar algumas chances criadas ao natural, nesse quarteto ofensivo que o Atlético vai pro jogo. O próprio Renan também não é um cara que, porra, é chance zero do Renan fazer um gol. Mas o Atlético, ele tem Tevez e Juliano ali como contrapontos importantes para que esse momento de finalização ele seja melhor executado. Porque, volto a dizer, o Atlético cria. Aí é aquilo, né? A preparação para o jogo ela tem que ser muito mais pensando em essa bola vai chegar e a gente vai ter uma condição de finalizar essa bola, do que, porra, e se a bola não chegar? A bola vai chegar. Você tendo Esquivel, você tendo Zapelli, você tendo o próprio Juliano, que constrói muito bem, a bola vai chegar. Você só precisa estar ali na hora certa, no lugar certo para finalizar. Você só precisa estar ali na hora certa, no lugar certo para chutar gol. É basicamente isso. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.